Fala pessoal, então é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, porque nas outras vezes não ficou legal. Mas é só pra conversar um pouco com vocês, porque a minha ideia desse vídeo mostrando a rotina não é só de um vídeo mostrando a rotina, porque eu acho muito raso, né? Muito fútil, vamos dizer assim. Então, a minha ideia é fazer, tipo, respondendo algumas perguntas que vocês fazem no Instagram, aqui no YouTube. Eu já tinha respondido algumas já nos outros vídeos, aqui não deu muito certo, então eu vou só repetir o que eu respondi. Então, como vocês viram, eu já fui treinar, já voltei, tomei café e tudo, e agora eu vou pra clínica atender os pacientes. E aí nesse percurso eu vou tentar responder as perguntas de vocês. Então, uma das perguntas que eu já falei nos outros vídeos e que muita gente tem é sobre o que é o LCA, né? Porque muita gente não sabe o que é o LCA. Às vezes quando a gente trabalha muito com uma coisa, vê muito aquela coisa todos os dias, você já pressupõe que todo mundo sabe o que é aquilo, porque é algo muito trivial, né? Só que muita gente não sabe. Muita gente acabou de lesionar, nunca ouviu falar sobre isso e não sabe o que é o LCA, qual é a função do LCA, o que é que o médico faz na cirurgia. Mas enfim, eu vou tentar resumir aqui para vocês entenderem como é que funciona o LCA. Bom, basicamente o LCA, ele é um dos ligamentos, um dos 4 principais ligamentos do seu joelho. Então, além do LCA, a gente tem o LCM, que é o colateral medial, tem o LCL, que é o colateral lateral, e tem o LCP, que é o cruzado posterior. O LCA é o cruzado anterior. Então, cada ligamento ele tem uma função específica para manter o seu joelho no lugar. Então, cada ligamento ele tem uma função específica no seu joelho para evitar que o seu joelho saia do lugar. E a função do LCA é basicamente evitar que a tíbia, que é o osso da canela, vá para frente, e também evitar movimentos rotacionais. Então ele evita justamente esses movimentos. E quando você faz esse movimento de forma exagerada, em algum movimento do esporte, do dia a dia, enfim, o seu LCA acaba tensionando muito e acaba lesionando, tá? Então ele é um ligamento que ele restringe alguns movimentos, e se você fizer esse movimento de forma exagerada, ele vai acabar lesionando, tensionando e lesionando. E o que acontece? O seu médico, para reconstruir, ele usa um enxerto, que o enxerto entenda que como um enxerto como alguma coisa que ele vai tirar do seu corpo para colocar em outro canto e naquele canto regenerar alguma coisa. Então, nesse caso, ele vai pegar um tendão. Aí pode usar o tendão flexor, que é da posterior e o mais utilizado, patelar, quadriceps, fibular, enfim, várias opções. E ele vai colocar onde era o seu LCA original, na mesma localidade, na mesma direção ali do seu LCA original. Então, só que você tem que levar em consideração que ele pegou um tendão e colocou para fazer a função de um ligamento. Então entendam que não é a mesma coisa. Tendão é uma coisa, ligamento é outra coisa. Eles têm propriedades diferentes, eles funcionam de formas diferentes. Então, por isso, o LCA reconstruído,
ele precisa de um certo período de tempo para poder criar propriedades de ligamento e não mais de tendão. Então, que é o que a gente chama de processo de ligamentização, que é o processo que o enxerto ele vai se tornar ligamento. Então ele deixa de ser o tendão e se torna um ligamento. E esse processo ele pode durar de 2 a 4 anos. Então desde a cirurgia até 2 a 4 anos ali ele pode ter essa duração. Mas não entendam errado. O paciente ele está totalmente funcional, ele pode fazer as coisas normalmente, voltar a jogar o esporte, jogar bola, enfim, fazer qualquer esporte, com basicamente 9 meses. Se ele fizer, passar nos testes, tudo direitinho, tiver feito a reabilitação da forma correta, quando chegar a 9 meses, ele passar nos testes, ele pode voltar ao esporte tranquilamente, tá? Isso não é errado. Agora, esse processo ele continua acontecendo dentro do seu joelho. Biologicamente ele continua acontecendo lá. Mas é totalmente tranquilo você fazer as suas coisas antes de 2, 4 anos. Não tem problema nenhum não. É só porque ele continua acontecendo até ele se tornar 100% um ligamento. Isso a gente pode entrar em outro ponto também, que é a questão dos enxertos, né? Porque muita gente fica perguntando, qual o melhor enxerto, qual não sei o que lá. E cada enxerto ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. Aí a gente tem, primeiro eu vou pegar o enxerto flexor, que é o mais utilizado. E os pontos positivos do enxerto flexor são que ele é fácil de retirar, então o médico não demora tanto tempo para retirar, ele é muito fácil. Ele não inibe tanto a musculatura do quadríceps, ele não gera muita dor na frente do joelho e a reabilitação é relativamente ok, ela segue o rumo da normalidade, vamos dizer assim. Ponto negativo é que por ele ser uma osteointegração de tendão-osso, a osteointegração é o processo que leva para o osso ele se unir ao enxerto dentro do túnel que o médico fez, do túnel tibial, femoral. Esse é o processo que chama de osteointegração. E ele, no caso do enxerto flexor, ele é uma osteointegração a partir de um tendão, então é um tendão-osso. Então essa osteointegração ela leva um pouco mais de tempo, cerca de 90 dias. Então com 90 dias, por isso que a gente restringe alguns movimentos antes dos 90 dias, uma angulação de proteção e tudo, para não gerar essa tensão desnecessária no enxerto. Então esse processo ele leva um pouco mais de tempo quando é com o enxerto dos flexores por causa disso, porque é uma osteointegração tendão-osso. Já com o enxerto, com outros tipos de enxerto, por exemplo, o enxerto patelar, que ele é osso com osso, essa osteointegração ela leva um pouco menos de tempo, porque ela ocorre mais rápido, e é uma consolidação óssea, né? Então ela leva menos tempo. Mas a gente adota os 90 dias para ficar algo padrão, tá? Mas ela ocorre de maneira mais rápida. Esse é um ponto positivo do enxerto patelar. Outro ponto positivo do enxerto patelar e do flexor também é que os dois eles são muito fortes. Então eles são mais fortes do que o LCA original. Para vocês terem uma ideia, o LCA original ele aguenta ali 2.160 Nm de força. Já o enxerto flexor ele aguenta 4.060, então quase o dobro. E o enxerto patelar aguenta 2.900, então bastante força aí. Só que o ponto negativo do enxerto patelar é que ele inibe muito a musculatura do quadríceps. Porque como ele mexe diretamente com o enxerto, com o mecanismo extensor do joelho, ele vai inibir muito essa musculatura. Então o paciente pode demorar um pouco para ativar a musculatura do quadríceps. Isso pode ser um pouco ruim durante a reabilitação. Outro ponto negativo do enxerto patelar é que como o médico ele tira um pedacinho da patela, né? Ele tira o terço médio da patela, o terço médio do tendão patelar e o terço médio da tuberosidade anterior da tíbia. Então ele faz tipo uma fita assim. E isso pode acabar aumentando o risco de fratura patelar, porque ele tira um pedacinho ali, então isso pode acabar aumentando esse risco. E também de tendinite patelar, do tendão patelar, e ruptura do tendão patelar, porque ele literalmente ele tira uma metade ali, a metade não, mas o terço médio do tendão patelar. Então isso vai enfraquecendo e pode gerar uma tendinite. Eu vou ter 2 pacientes agora de manhã, de LCA, aí eu vou ter um paciente no online, uma avaliação online, que eu vou mostrar para vocês também. Aí eu vou ter mais 2 à tarde, de LCA também, fase inicial. Esses 2 de manhã também são fase inicial. Depois à tarde eu vou ter, um pouquinho mais tarde, né? Eu vou ter mais 3 pacientes de LCA, mas esses já estão mais na fase final, intermediária final. Então é isso, pessoal, chegando aqui agora na clínica, vou organizar
organizar as coisas e mostro pra vocês como é que vai ser. Como é que vão ser os atendimentos hoje, beleza? Então pessoal, eu chego aqui, organizo as coisas, né, notebook, tudo. Tirei algumas coisas ali dos atendimentos de ontem que não deu tempo de tirar ontem. E aí depois eu já inicio falando com o pessoal da consultoria. Então a primeira coisa que eu faço é basicamente isso. Dou um gás na consultoria até o momento que os pacientes chegam. Agora são 8 horas mais ou menos. Então o pessoal vai chegar mais ou menos de umas 9 e aí eu começo a atender. Aí eu começava a rodar, quando ficava 90 graus assim, aí eu rodava no sentido inverso, até 90 graus, o pé da frente, o da esquerda e o da de trás. Aí depois eu ficava segurando, era para os adutores. Era meio que eu fosse fazer uma prancha lateral, mas eu colocava Então pessoal, vocês viram aí que eu finalizei a parte da manhã, né? Eu não consegui filmar porque o paciente ele estava com a filhinha dele, aí eu preferi não filmar para não invadir a privacidade deles. Mas enfim, eu atendi 2 pacientes agora de manhã, 2 de LCA, um com mais ou menos ali próximo dos 3 meses e o outro também próximo dos 3 meses, é porque ele iniciou praticamente 2 meses depois da cirurgia, que ele trabalha embarcado e aí não conseguia fazer antes. Mas, enfim, foram esses 2 pacientes. Agora eu vou ter a reunião de avaliação com o paciente da consultoria. Vou ter depois mais 2 pacientes que estão na fase inicial. Mais tarde também 3 pacientes que estão na fase mais intermediária avançada. E aí esses eu vou tentar filmar para vocês verem como é que é. Mas é uma manhã bem tranquila. Geralmente as manhãs são mais tranquilas, né? Os pacientes vêm mais pela parte da tarde e noite ali. Então é só passando para mostrar para vocês. Se vocês gostam desse conteúdo, deixa aqui no comentário dizendo que gostou, que apoia, porque eu faço mais vídeos dessa forma. Porque para vocês entenderem, eu tento fazer o que vocês mais assistem, né? Porque o que dá mais visualização, teoricamente, é o que vocês estão mais gostando de assistir. Então, se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu vou conseguir ver através dos likes, dos comentários. Então, se gostar mesmo, deixa o comentário aqui, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Assim que chegarem os pacientes aí, eu vou tentar gravar para vocês. O menisco ele vai regenerar ou ele não regenera? Você conversa. Depende da região, cara, da lesão. Porque o menisco, ele tem 3 regiões que a gente tem essa anatomia dele. Tem uma região que é muito vascularizada, que é mais a periferia do menisco. Tem uma região que é um pouquinho vascularizada, que é a parte do meio. E tem a região que ela não é nada vascularizada, que é a parte mais interior. Se a sua lesão ela for na parte do meio ou a mais externa, que tem muita vascularização, aí ele se regenera. Pode se regenerar com muita facilidade. Agora, se for na parte interior, pode ser que não se regenere ou se regenere um pouquinho mais demorado, tipo, bem mais demorado. Entendeu? Então pessoal, finalizando aqui mais o dia, veio ao final de 3 pacientes que iam vir agora de tarde e noite, veio só um, a gente acabou de finalizar aqui, que é uma paciente, na verdade, que ela está no final da reabilitação. No caso dela, eu falei errado, não era LCA, eu confundi, falei que era 3 LCAs, mas não era. No caso dela é osgood-Shillata, que é um crescimento ósseo que fica ali na parte superior da canela, então pode dar em adulto, é mais comum em adolescente, criança está na fase de crescimento, mas pode dar em adulto também. E ela está na fase final. A gente acabou de fazer o pré-teste, né, que são os testes para os testes de alta. Então nesse pré-teste a gente vê mais ou menos como é que ela está fazendo, se está conseguindo performar bem. Tudo bem a olho nu, né, vamos dizer assim, sem medir de fato. E aí caso ela esteja bem, a gente marca o teste de alta, foi o que a gente fez. Ela vai passar tranquilamente. E próxima semana a gente vai marcar os testes de alta dela. E é basicamente isso. Finalizar aqui para poder ir para casa. E já tem um paciente para atender da consulta. Me deu que não estava sendo enxergado o ligamento, que possivelmente era uma ruptura total. É porque quando vai fazer a ressonância, você vê exatamente onde se o LCA estiver íntegro, você vê exatamente onde ele está. Ele é uma tirinha assim, bem visível. Agora, quando o paciente ele faz a ressonância e não dá para ver o LCA, significa que está rompido. Porque se você não consegue ver o ligamento, já é um sinal de que ele está rompido. Porque ele tem que ver a fitinha ali
da tíbia até o fêmur. Então, rapaziada, foi basicamente isso aqui, um dia na vida de uma fisioterapeuta de joelho. Hoje o saldo foi basicamente, deixa eu ver, 2 pacientes de manhã, 2 pacientes no início da tarde, um paciente à noite, iam vir mais 2, mas enfim, um paciente à noite e 2 pacientes do online. E é basicamente isso. Então, terminando agora 8h30 da noite, amanhã a gente começa cedinho de novo para dar continuidade nos atendimentos. É isso. E novamente, como eu falei mais cedo no vídeo, se vocês gostaram desse formato, mostrando a rotina do dia a dia com os pacientes, com tudo, respondendo algumas perguntas, né? Eu posso melhorar também, posso fazer mais gravações, enfim. É que esse foi só mais um teste. Se vocês gostarem, deixa o like, manda para alguém, porque quanto mais visualização tiver, mais like tiver, eu vou entender que vocês gostaram mais desse tipo de conteúdo. Então, se eu postar um vídeo e não tiver nenhum like, nenhuma visualização ou pouca visualização, eu vou entender que não é um conteúdo legal que vocês gostaram. Então, ao contrário, se tiver muita visualização e muito like, então vocês gostaram e eu vou produzir mais conteúdo desse tipo, tá? E é basicamente isso. Até a próxima. Valeu!